Você já prometeu falar inglês várias vezes, às vezes até começou e acabou desistindo. Agora, começo do ano, é o momento ideal para você parar, escrever as suas metas e eu vou te dar ferramentas infalíveis para que esse ano você fique fluente em inglês. Eu sou a Lemar, que eu ajudo os profissionais a falar inglês com autoconfiança e fluência, e hoje eu vou ajudar você, além de traçar as suas metas em inglês, eu trarei ferramentas poderosas para que você realmente leve a cabo e fale inglês agora em 2025. Se você não segue o canal, clica agora, começa a seguir a gente, clica no sininho para você receber as notificações e não perder nada e dá um like no vídeo. Então vamos lá, gente. Por que metas falham e como evitar? As metas falham porque faltam, às vezes, organização. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa tendência a não me organizar com planilhas, escrever metas. Eu tenho uma certa dificuldade porque eu sou muito agitada, muito hiperativa. Então, essa questão de ter que escrever numa planilha e tudo mais, às vezes acaba me deixando um pouquinho, eu acho um pouquinho chato, né? Eu acho, sei lá, é perda de tempo. Mas, justamente por eu ser tão agitada, é muito importante que eu trace essas metas. E a partir do momento que eu comecei a traçar as metas, eu comecei a me organizar muito melhor, né? Então eu falo por experiência própria, tá? Tanto no aprendizado de um novo idioma, como em qualquer outra questão na minha vida. E a gente sabe que a vida tá ficando cada vez mais corrida, cada vez mais coisas que a gente não pode esquecer. Então, desde o momento que eu comecei a fazer planos, que eu comecei a traçar metas, eu comecei a atingir muito mais os meus objetivos, né? Então eu tenho algumas ferramentas no meu celular, além do Google Calendar, tem uma outra ferramenta de tarefas que eu uso bastante. Depois, se vocês quiserem, escrevem nos comentários que eu posso compartilhar com vocês também, né? Chama Tick. E que eu vou listando aquelas tarefas que às vezes não são tão urgentes, mas que são importantes. Então, todo dia, ou no dia à noite, ou no dia de manhã, eu vou lá e coloco as tarefas de acordo com o que eu vou lembrando e vou me organizando. E acaba que a minha eficiência dobrou desde que eu comecei a usar essas ferramentas, né? E para o aprendizado de uma outra língua, é claro, isso não poderia ser diferente, né, gente? Eu trouxe até, vou mostrar aqui para vocês. Esse é um jornada de desenvolvimento, por exemplo, que é uma espécie de um planner que a minha irmã me deu, tá, gente? Não é propaganda, tá bom? Mas foi muito legal, porque é um dos planners que eu uso. Eu também tenho um outro que eu ganhei da Pearson, que também é um outro planner que eu uso, porque às vezes eu gosto de separar as minhas metas pessoais das minhas metas profissionais, né? Então, assim, às vezes eu tenho questões de autodesenvolvimento, de exercícios, né, físicos que eu gosto e a questão do meu trabalho, né? Então, eu tenho dois planners diferentes para cada uma das minhas metas. E hoje eu trouxe para vocês uma ferramenta muito legal, mas muito legal mesmo, que vai ajudar bastante vocês a se organizarem, tá bom? E o mais legal de tudo é que a gente vai fazer essas metas em inglês, tá bom? Então, mesmo se você começou do zero, você ainda não sabe muito bem inglês, eu vou te ajudar com o vocabulário e assim você já começa a incluir o inglês no seu dia a dia, na sua rotina e a se familiarizar com a língua, tá bom, gente? Então, essas dicas que eu trouxe para vocês aqui hoje, elas são essenciais, tá bom, gente? Essa aula é muito importante, porque não adianta vocês começarem sem metodologia, vocês começarem sem um sistema, porque é muito difícil de vocês conseguirem levar a cabo se vocês não se organizarem e não incluírem de fato o inglês dentro da rotina de vocês, tá bom? Então hoje, primeiro dia do ano,
a gente vai começar a escrever essas metas em inglês, tá bom? E isso vale para sempre, né? Tá? E para que você consiga levar a cabo, porque essas metas, elas te ajudam a manter a disciplina. Porque quando começa o ano, a gente está cheio de motivação, né? E aí a gente vai cansando, a vida vai ficando corrida, o trabalho, filho, esporte e 1 milhão de coisas para fazer. E a gente acaba deixando essas metas para trás. E algumas coisas não podem ser deixadas para trás, gente. Se você precisa de inglês para o seu ambiente profissional, ou se você quer crescer na sua carreira, você tem que falar inglês. E a gente sabe que não é da noite pro dia. Então, ter uma meta, um sistema eficiente de organização para que você possa continuar e dar a sequência necessária para que você veja os resultados é fundamental, tá bom? Então, por isso que as metas falham. Então, por que as metas falham, gente? Porque a gente não consegue ficar nelas o tempo suficiente para que a gente colhe os resultados. Porque quando a gente começa a colher o resultado, é muito mais fácil da gente dar sequência, mas o começo é muito difícil, né? E se a gente não tiver disciplina, a gente acaba abandonando. E uma das formas de ter disciplinas é usar alguma ferramenta de organização, tá bom? Como, por exemplo, as metas SMART. Não sei se vocês já ouviram falar SMART. Smart significa gente inteligente em inglês, né? Por isso que vem o smartphone, smartwatch, né? Que seria o telefone inteligente, o relógio inteligente, quando ele traz várias funções, tá? Então, SMART são as siglas de algumas palavras em inglês, tá bom? E é muito legal. Quando você divide a sua meta dentro dessa tabela, então é muito interessante, tá? Eu já fiz e eu faço, dependendo da meta que eu tenho também, faço esse tipo de organização da minha meta, porque ela me ajuda muito mais a manter e a chegar nos resultados, e aí eu consigo mensurar esses resultados, né? E uma vez que a gente mensura, a gente se empolga e a gente vai continuando, tá? Então vamos lá, gente. O S, ele vai para specific, tá? Então repete comigo, ó, specific, que é a mesma coisa em português, que é específico, né? Então você precisa definir uma meta ou metas específicas, tá bom? Então precisa ser algo concreto. Não pode ser, assim, uma meta muito genérica, muito ampla. Você precisa focar, né? Então, por exemplo, a sua meta, o seu objetivo é aprender inglês. Learn English next year. Learn English this year. Né? Então, a sua meta é Learn English this year. Então, essa é a sua meta. Então, vamos quebrar ela, né? Então, vamos definir metas específicas para você atingir. Então, por exemplo, você pode fazer assim, ó, I'm going to learn 10 new words every day, tá? Então, I'm going to learn 10 new words every day. Então, eu vou aprender 10 novas palavras toda semana. Então, 10 palavras por semana. Tranquilo, né, gente? Você, praticamente uma palavra nova por dia apenas, né? Aí, o M vai significar measurable. Measurable, gente, é uma medida, bom? Então é uma meta que pode ser medida, tá? Então você vai conseguir medir o seu progresso. Então não pode ser uma coisa que você não consiga medir, porque aí você não vai ter uma referência do progresso que você está tendo, entendeu? E aí você vai desmotivar. Então a probabilidade de você abandonar vai ser muito grande. Então tem que ser uma meta que você possa medir. Por exemplo, I'm going to complete one online lesson every 2 days. Tá? Então você vai completar uma lição online a cada 2 dias. Por exemplo, pode ser every day, todo dia, tá? Então,
Isso também é muito legal, porque aí você consegue ir medindo, eu completei, eu não completei, né? E aí você consegue, então se eu pulei um dia, teve um imprevisto, você pode compensar no outro dia, tá? Então com isso você vai conseguindo medir o seu progresso e você vai tendo os resultados, tá bom? O A, né, que é o A, mas no inglês a gente chama A, achievable. Achievable, gente, essa é muito importante. Eu acho que é uma das mais importantes, que é uma coisa que ela é alcançável, tá, gente? Então, achievable é alcançável, ela é plausível, tá, gente? Porque não adianta você que tem uma rotina super corrida querer tirar 1 hora por dia para aprender inglês. Você não vai conseguir todo dia tirar 1 hora. Não vai, gente. Não adianta você querer, eu vou ficar fluente em 6 meses. Se você conseguisse, você já estaria, concorda comigo? Então, assim, você tem que entender que tem um processo, você tem que entender o quanto você pode dar que caiba na sua rotina, que seja plausível e alcançável para que você possa ver os resultados, tá bom, gente? Então, menos é mais às vezes. Então, às vezes é melhor você estabelecer metas pequenas que você pensar, eu vou aprender 100 novas palavras todo dia, gente. Não vai aprender 100 novas palavras todo dia, entendeu? Então, pensa 10 palavras por semana, fica mais plausível, né? Então, você vai dividindo essas metas em pequenos pedaços para que você possa conseguir alcançá-las, tá? Aí, a gente tem o R, né? O R, o R, que é o relevant. Relevant, bem parecido com o português também, que significa relevante, tá bom? Então, essa relevância, ela tem que fazer sentido para você. Então, por exemplo, aqui eu sou, né, mais focada para o Business English, né? Mas pode ser qualquer coisa. Então, assim, você vai ter que trazer essa meta sua para uma coisa próxima do seu cotidiano, para algo que faça sentido para você, né? Então, por exemplo, você vai trazer o inglês para algo do seu cotidiano. Por exemplo, se você quer fazer uma viagem internacional, ou se o seu objetivo é, por exemplo, assistir filmes sem legenda, tá? Então, tudo isso você vai ter que incluir dentro da sua meta para que seja mais fácil de você dar cabo e conseguir levar e chegar no seu resultado, tá bom, gente? E o T, time bound, tá, gente? Então, o time bound seria você linkar isso com um tempo específico, você estabelecer um prazo, tá? Então, você não pode simplesmente, eu quero aprender inglês, eu vou estudar 10 palavras por semana, mas você não estabelece o quando você vai começar, até quando você vai, entendeu? Então é muito importante que você linke isso sempre com tempo específico, para que você mantenha. Além do que, se você deixa isso muito aberto, você vai desanimando, mas se você já tem um prazo ali, não, é até março. Então, por exemplo, by March, I'm going to hold a simple conversation in English, né? Então, até março, eu vou conseguir manter uma conversação simples em inglês, que é uma meta, né? Essa meta, por exemplo, gente, ela segue esses passos, né? Então, por exemplo, se você é um iniciante, né? Nós estamos no começo de janeiro, até março, você tem ali, se você mantiver uma rotina de estudos, de prática, de aulas, conversação, até março você vai conseguir estabelecer uma conversação simples, tá? Não fluente, mas você vai ser capaz, provavelmente, de poder falar o seu nome, de falar como você está, de perguntar alguns dados pessoais para outra pessoa. Ah, então é uma meta, assim, legal, porque ela vai exigir, não é uma coisa tão fácil, tão simples, mas não é impossível.
ela é bem plausível, tá, gente? Ela é achievable, ela é time-bound, porque você está estabelecendo com March, né? Você estabeleceu uma data para que isso aconteça, que vai te ajudar, né? A manter a rotina para que você consiga atingir, tá bom? Ela é measurable, porque você vai conseguir medir o seu progresso, né? Ela é specific, que é uma simple conversation in English, tá? Então, são exemplos bem práticos de metas, inclusive você pode adaptar essas frases mesmo que eu trouxe como exemplo para vocês com a sua realidade, com o seu objetivo, tá bom? Então assim, ou até mesmo usar essas mesmas frases em inglês, você pode copiar e você pode colar na sua geladeira ou no seu quarto, enfim, é importante na sua mesa. É importante que você tenha essas metas sempre, que você olhe para elas cotidianamente, para que elas te lembrem. Coloque um alarme no celular também, você pode colocar um reminder, né? Reminder é um lembrete, tá? Então, você pode colocar um reminder no celular, você pode colocar na sua agenda, fazer um planner de estudos, tá bom? Então tudo isso vai te ajudar, eu garanto para você que vai ficar muito mais fácil e muito mais eficiente, tá? Porque a maioria das metas falham porque elas não têm processo, tá? Então a partir do momento que você cria uma estrutura, um processo, um cotidiano para essa meta, é muito mais fácil você conseguir seguir. E se por uma eventualidade você pular, né, ou você não conseguir por um pequeno tempo, você consegue voltar, porque você está olhando ali, você se reorganiza, tá bom? Então é muito importante, tá, gente, que vocês sigam essas dicas, tá? Então, vamos lá, gente. O próximo tópico que eu quero falar para vocês eu trouxe para vocês algumas palavras, um vocabulário prático para vocês planejarem as suas metas, tá? Então eu trouxe algumas palavras, umas keywords, que são palavras-chave, keywords, em inglês, para que vocês planejem as suas metas. Então vocês já vão conseguir. Já, ó, tá vendo? Se a sua meta era aprender 10 palavras por semana, olha só quantas palavras você já aprendeu aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 palavras novas você já aprendeu essa semana. Faltam só mais 3 e ao longo do vídeo, com certeza, você vai aprender muito mais. Então, olha só, só com esse vídeo, você já cumpriu a sua meta de aprender 10 palavras novas por semana em inglês, tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira palavra é a palavra meta, que é goal, né? Goal or goals, no plural, né? O plural simples, só adicionar um S, goal, que é meta. Plan, plano, né, gente? Parecidíssimo com português, mas algumas pessoas ainda têm uma dificuldade em reconhecer algumas palavras que são muito parecidas. Mas é normal, principalmente se você está começando, é normal que você ainda tenha uma dificuldade ali de ter um traquejo com a língua, tá? Com o tempo você vai ver que você vai ficando muito mais rápido e mais fácil em reconhecer essas semelhanças. Achieve é a palavra alcançar, tá bom, gente? Então, achieve é uma palavra bem legal, né? Achieve my goals, por exemplo, você pode combinar o achieve com goals, que é metas, né? Atingir a meta. Improve, gente, é a palavra melhorar, tá bom? É uma palavra bem importante no contexto do business English, do inglês corporativo também, né? Que significa melhorar. Deadline. Talvez se você já tem contato com inglês no seu trabalho, você já viu essa palavra deadline, que significa prazo. E focus on, que é focar, né? Que é manter o foco em alguma coisa, né? E sem foco a gente não consegue alcançar, né? Achieve nenhuma meta, tá bom? Então agora uma pequena frase, um pequeno exemplo para vocês, tá bom, gente? Então vamos lá, ó.
my goal is to improve my English vocabulary. I'm going to focus on learning 5 business expressions every week, tá? Então, minha meta é melhorar o meu inglês, né, o meu vocabulário do inglês, e eu vou focar no aprendizado de 5 expressões de business ou dos negócios toda semana, tá? Então, uma frase simples, tem vários elementos aqui, se você é bem iniciante, você vai ter talvez alguma dúvida com uma palavra ou outra, mas no geral são essas palavras que a gente aprendeu e você já consegue usar essa estrutura e ir adaptando, tá bom? Ó, uma dica para vocês, tip pode significar gorjeta, tá bom? E também pode significar dica. Então, a tip for you. Associe cada uma palavra, gente, a uma imagem mental positiva e repita em voz alta para reforçar. Então, se por exemplo, você está querendo falar que você vai aprender o vocabulário para melhorar o seu inglês, você imagina você falando inglês já, então tenta linkar essa meta com uma imagem positiva, né? E aí vai te ajudar a associar. Também alguns alunos, algumas pessoas gostam de fazer associação de palavras, né? Então, por exemplo, gol. Aí você pensa no gol do futebol, que também é gol. E aí que é você colocar a bola dentro, né? Então também tem essa ideia de meta, né? E aí você pode associar. Eu, pessoalmente, não, apesar de eu ser muito visual, esse tipo de coisa não me ajuda muito, mas ajuda muitas pessoas. Então, se no seu caso essas associações elas são importantes, use bastante isso, porque vai com certeza melhorar, tá bom? O seu aprendizado. Então, vamos lá, gente. Going to mais o infinitivo, né? E vai ser o verbo to be mais o going to mais o infinitivo. Ele é usado para falar de planos e intenções. Então, going to for plans and intentions, tá? Então, quando a gente for traçar, quando vocês já viram pelos exemplos, né? Que eu tô usando I'm going to learn, I'm going to study, I'm going to work. Então, ele vai significar o futuro. E ele é um futuro que indica um plano ou uma intenção. Então, quando você fala, por exemplo, ó, I'm going to study English every morning, você está dizendo o seguinte, eu vou estudar inglês toda manhã, ou eu estudarei inglês toda manhã, tá? Tanto faz em português você usar um futuro simples ou usar o ir mais o infinitivo, tá? Não se trata disso. A ideia aqui é que você está falando de um plano, de uma intenção que você tem, tá bom? Então, quando como agora a gente está estabelecendo as nossas metas, então a gente vai usar o going to, tá? I'm going to. Por exemplo, he's going to attend an English class next week. Ele vai participar de uma aula de inglês na próxima semana, tá bom? Vamos focar aqui no I'm going to, né? Porque a ideia aqui dessa aula é para vocês traçarem as metas de vocês, mas eu trouxe um exemplo também com o he, que significa ele, tá bom? Só para vocês verem como que isso se processa com a outra pessoa. Bem fácil, né? Mas a gente não vai entrar nesses pormenores agora. Bom, então, quando você está falando de planos e intenções que você tem, você vai usar o going to, ok? Então, por exemplo, agora é a vez de vocês, ó. Vocês, I'm going to, por exemplo, write, que é escrever, talk, que é falar ou conversar, e study, estudar, English every day, tá? E aí você pode adaptar de acordo com a sua própria meta, ok? Ou I'm going to improve or practice my listening skills. Então eu vou melhorar, lembra? Improve ou praticar as minhas habilidades de listening, de áudio, tá? E I'm going to... E qual a outra meta
que você tem, né? Pode ser em relação ao inglês, mas pode ser em relação a qualquer outra meta, né, gente? Então, assim, a ideia é que eu tô focando nas suas metas em relação ao inglês, mas é claro que o ideal é que você faça as suas metas em relação à sua vida toda em inglês, tá bom? Eu só tô te dando as ferramentas para que você possa fazer. E escreve aqui, gente, nos comentários as suas metas, ok? Escreve em inglês as suas metas aqui para mim e pra gente. Se você também tiver alguma dúvida, você pode escrever também, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, eu trouxe para vocês, além disso, ferramentas de PNL, né, de neurolinguística, né, para estabelecer hábitos, tá? Elas são muito importantes, elas são muito importantes porque elas ajudam muito a gente, né? A estabelecer esses hábitos e elas são ferramentas poderosas, né? Então vamos lá. A primeira técnica é a técnica da ancoragem. Então, o que seria a ancoragem? É quando você faz uma associação. Então, por exemplo, você vai associar o hábito de aprender inglês a um momento do dia, tá? Então, por exemplo, enquanto você toma o seu café da manhã, você ouve um podcast em inglês. Então, você vai associar o hábito de tomar café da manhã com ouvir um podcast em inglês. E isso vai te ajudar a manter essa rotina e esse hábito, porque quando você vai tomar café, já fica automático praticamente, tá? De você fazer isso. Ou, por exemplo, antes de dormir, revise o seu vocabulário do dia. Então, se você tá aprendendo uma palavra nova todo dia, então, toda vez quando você for dormir, você vai revisar esse novo vocabulário. Então, você ancorou, tá? Você associou esses hábitos, então fica muito mais fácil, porque você já pegou uma coisa que é cotidiana e você associou essa atividade, então vai se tornar muito mais fácil de você manter, tá? E é uma coisa legal, porque eu, por exemplo, eu tenho vários desses truques, né? E eu corro, né? Eu gosto de praticar esportes, então eu ancorei, né? Não no caso do inglês, mas cursos e coisas que eu quero aprender, e eu tô sempre estudando, eu adoro estudar. Então, eu já associei. Então, por exemplo, eu vou pedalar no rolo. Aí eu vou, que é estático, né? Então eu vou ouvir uma palestra. Então toda vez que eu vou pedalar, eu ouço a palestra, entendeu? Ou eu tô correndo na rua. Aí eu gosto também de ouvir coisas em inglês, um audiobook. Eu gosto de ouvir muitos audiobooks em inglês, né? Porque às vezes eu não tenho muito tempo para parar, para ler, eu tô sempre lendo. Mas às vezes é mais difícil. Então o que eu faço? Por exemplo, eu vou fazer alguma coisa caminhando, eu boto fone de ouvido e vou ouvindo o audiobook em inglês para praticar, aprender palavras novas, enfim, treinar o meu listening. Então você pode fazer isso, entendeu? Faz essa ancoragem que vai ajudar você a manter esse hábito e incluir o inglês de uma maneira muito mais orgânica e natural no seu dia a dia. Não fica aquela coisa, ai meu Deus, agora eu vou ter que parar para estudar inglês. Entendeu? Você já conectou. Então, por exemplo, já vai fazer o café da manhã, já liga lá o seu podcast. Entendeu? E aí fica muito, muito mais fácil, tá, gente? A outra ferramenta que eu trouxe para vocês é a visualização positiva. Gente, parece bobagem, parece papo de coach, né? Muita gente, eu mesma, né, ouviu falar que é coach, né? Por falar nisso, coach é uma palavra em inglês também, que significa técnico, tá bom? Enfim, é muito importante essa questão da visualização positiva e você precisa conectar com um sentimento, tá, gente? Então você precisa, assim, sentir, não só visualizar, mas você precisa sentir que você tá falando inglês. Então pensa assim, sabe aquele momento que você
ficou muito orgulhoso de si, você fez uma apresentação legal no trabalho, você conquistou alguma coisa legal, sabe aquele sentimento? Então você vai fazer o seguinte, você vai tirar, sei lá, 5 minutinhos, 2 minutinhos antes de acordar ou antes de dormir e você vai se imaginar falando inglês e você vai se imaginar com esse sentimento, tá? Então você vai pensar, você falando, você sentindo que você tá falando, feliz por isso, tá? Então é muito importante essa questão da visualização positiva, ela traz muito resultado, muito efeito mesmo, tá bom, gente? Então inclui isso sim no seu aprendizado, tá? É muito legal que você coloca isso, que você vai estimulando o seu cérebro, estimulando ali a sua imaginação no sentido do inglês. Inclusive, é mais legal ainda se você está num processo de aprendizado que você imagine diálogos, que você crie diálogos, que você use essas palavras que você está aprendendo em inglês nessas visualizações. Isso é muito, muito efetivo, o resultado é realmente muito, muito bom, tá? Eu costumava fazer isso bastante, eu faço isso no meu dia a dia com outras coisas também, tá? E isso é muito, muito poderoso, uma ferramenta excelente, tá? E como aprender inglês mais rápido, né? Então agora chegou a parte das perguntas, né? Em que todo mundo quer saber. Todo mundo quer acelerar o processo, né? A gente quer coisas cada vez mais rápido, o mundo tá dinâmico, só que nem sempre é possível, né? Então o aprendizado, ele é uma coisa que é gradativa, é um processo. Então a gente tem que respeitar esse processo. Para algumas pessoas talvez seja mais rápido, para outras mais devagar, mas independente disso é um processo para todo mundo, tá? Então, uma das maneiras de você acelerar, que já vem aqui o que eu venho falando isso, e eu sempre falo muito, eu bato muito nessa tecla, é a constância, tá bom, gente? Então, o cotidiano na língua vai te ajudar demais a manter essa constância na língua mesmo, tá? Então, é muito importante que você tenha contato cotidiano e diário com a língua. Tá bom? Então, quanto mais contato cotidiano você tiver, quanto mais você treinar, mais você ouvir, mais você falar, melhor vai ser, tá? Mas lembra do Achievable, lembra das nossas Smart Goals, né? Das nossas metas Smart, que precisa ser uma coisa que seja atingível, que seja plausível para você. Então não adianta você querer estabelecer uma coisa que está muito além daquilo, ou do seu nível de inglês, ou então do tempo que você tem disponível, tá bom? Então pense em coisas. Não adianta você querer assistir um filme sem legenda no fim de semana se você ainda é iniciante, entendeu? Você vai desanimar, você não vai entender nada, você vai achar que você nunca vai entender nada. Então é um processo, tá? Ou querer, não, eu vou fazer 2 horas de inglês todo dia. Possivelmente não, a não ser que realmente você esteja focada, a não ser que realmente você tenha esse tempo disponível, tá? Mas caso você não tenha, é melhor você estabelecer uma meta menor, mas que seja mais possível do que você estabelecer uma meta muito grande que você não vai conseguir atingir, tá bom? Aí, além disso, é muito importante que você foque na conversação e você foque no listening também, tá, gente? Então, para falar, você tem que entender. Então, ouvir e falar são 2 habilidades em inglês que elas vêm muito combinadas, elas vêm juntas praticamente. Eu conheço pessoas que às vezes falam, né, conseguem repetir frases como um papagaio, mas na hora de ouvir não entendem nada. E aí você não consegue conversar se você não está entendendo. Então eu conheço muitas pessoas que elas conseguem entender, mas elas não conseguem falar. Não precisa treinar, tá? Precisa treinar, só se aprende a falar falando, né? Então você precisa treinar tanto a sua compreensão auditiva como a sua produção oral, tá bom? O seu speaking. E
A outra pergunta que não quer calar e todo mundo pergunta: preciso saber gramática para falar inglês? Precisa saber muita gramática? Olha, gente, sim e não. Você tem que saber a gramática, tá? A gramática ela é a estrutura da língua. Nós não aprendemos como criança mais. Tem gente que tem metodologia sem gramática. Eu não acredito nisso, tá, gente? Porque nós somos adultos, a gente precisa passar pela nossa língua, pela nossa estrutura, para ir para a nova estrutura. E o que acontece? A gramática, ela vai te dar a estrutura. Então, por exemplo, hoje vocês aprenderam gramática aqui na nossa aula, tá? Na nossa aula, né? No vídeo, nesse vídeo, tá bom, gente? Então, o que acontece? O going to é gramática, é o futuro que você usa para planos e intenções. Então, você precisa saber quais são os elementos que você vai usar para que você possa construir as frases e falar aquilo que você está querendo falar, tá bom? É claro que quando a gente tem uma metodologia que é mais focada na conversação, como, né, hoje aqui nesse vídeo eu estou mostrando para vocês, você pode pegar isso e aplicar de uma maneira prática, o quanto você vai usar, o porquê que você está usando isso, né? E aí fica muito mais fácil, fica muito mais intuitivo, faz mais sentido, né? Então você entende, tá? Então a língua ela é um Lego, né? Eu gosto muito de comparar o aprendizado, a gramática como um Lego, a língua como um Lego, e a gramática ela é as combinações que esse Lego pode fazer para formar alguma coisa, tá? Então você precisa sim dessa estrutura, tá bom? Mas não precisa saber o nome de tudo, não precisa saber às vezes nem todos os tempos verbais nem nada. Você precisa saber o necessário, básico, para que você possa comunicar, entender, ser entendido de uma maneira muito eficiente e clara, tá bom? Próxima pergunta. E se eu esquecer as palavras em inglês? Gente, vocês vão esquecer as palavras em inglês, tá? Gente, não tem como não esquecer, tá? Então é muito comum, principalmente iniciante, esquece, pergunta, esquece, pergunta, esquece, pergunta. É super normal, tá? Você tá diante de uma língua nova, milhões de palavras, né? Às vezes a gente tá com a cabeça cheia, às vezes tem uma dificuldade de concentração, memória. Então, seja generoso com você. Esqueceu? Aprende de novo. Uma técnica muito positiva e boa de lembrar é fazer frases, tá? Então, aprendeu uma palavra, faz uma frase com essa palavra. Aprende o contexto em que você vai usar essa palavra, por exemplo, tá? Isso vai te ajudar a assimilar e lembrar mais facilmente. Mas esqueceu? É só lembrar, tá bom? E para terminar, gente, eu trouxe para vocês aqui uma frase do Walt Disney, que é uma das pessoas geniais, né, que nós tivemos aqui, que ele fala o seguinte: The way to get started is to quit talking and begin doing, tá? Então, a maneira de começar é parar de falar e começar a fazer, tá? Então, assistindo esse vídeo, escreve as suas metas, tá? Então, escreve a sua meta agora aqui nos comentários, tá bom? Escreve as suas dúvidas, começa a traçar esses objetivos para que, de fato, esse ano você possa falar inglês e você se dedique, né? E consiga incluir o inglês na sua rotina e na sua vida de uma maneira definitiva, tá? A gente nunca para. Eu mesma nunca mais vou parar de estudar inglês, não tem como parar. Mas fica mais fácil, fica mais interessante. Depois que você fica bilíngue, você até nem sabe às vezes quando é português, quando é inglês. Tanto faz se vai ler em português, se vai ler em inglês, se vai ouvir em português ou em inglês. É mais prazeroso, é gostoso, né? E o começo é de fato um pouco mais difícil, tá? Mas eu tenho certeza que com as dicas aqui do canal, você vai brilhar nesse ano de 2025, tá bom? Então segue a gente, clica no sininho para receber todas as notificações. Eu vou fazer lives e tô sempre fazendo conteúdo.
Também tem o nosso Instagram. Então lá no Instagram, @ofcourseschool, eu também posto muitas dicas, são dicas mais rapidinhas e que você pode pegar, palavras, expressões, muito bacana. E se inscreve, curte o vídeo, dá um like no vídeo também. E se você quiser algum tema específico, ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês, ok? So, thank you very, very much. Muito obrigada, gente. Um excelente ano. Happy New Year! E quero ver as metas de vocês aqui no comentário.